Sociedade Brasileira de Urologia fez no mês passado, no mês de junho, uma campanha de alerta contra o câncer renal. Por que isso? Porque esse é um câncer que tem alta letalidade e que muitas vezes ele não dá sintomas, ele só vai ser descoberto quando já está em estágio muito avançado. Quem vai falar para nós sobre isso é o Dr. Rafael Farias. Ele é médico urologista do Hospital Universitário Walter Cantídio. Por favor, Dr. Rafael. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Farias, eu sou médico urologista e cirurgião da equipe de transplante renal do Hospital Universitário Walter Cantídio. Também tenho um mestrado em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará. Hoje, a convite do Dr. Ricardo Pereira, eu vou falar um pouco sobre tumor renal. O câncer de rim é uma doença que representa 3% de todas as neoplasias malignas. Dentre os tumores urológicos, é o terceiro tumor mais frequente, perdendo apenas para a próstata e bexiga. Essa doença ela tem uma leve predileção em homens em relação às mulheres e acomete principalmente pacientes mais idosos. No entanto, a gente vem diagnosticando essa doença em pacientes mais jovens com uma maior frequência nos últimos anos. Alguns fatores de risco estão bem estabelecidos em relação ao câncer de rim. Os principais fatores de risco são tabagismo. A gente sabe que metade dos pacientes diagnosticados com câncer de rim foram ou são fumantes. Outras duas situações que são bem estabelecidas como fatores de risco para essa doença são a obesidade, síndrome metabólica, ou a hipertensão arterial sistêmica. Essas três condições são as três condições mais conhecidas e associadas a essa doença. Tabagismo, obesidade e hipertensão. Aqui em obesidade a gente inclui a síndrome metabólica. Uma dúvida bastante frequente é quais os sintomas dessa doença. O câncer de rim, na maioria das vezes, ele vai ser descoberto incidentalmente. Se estima que hoje mais da metade dos tumores renais são descobertos incidentalmente, ou seja, na ausência de sintomas. Quando frequente, os sintomas mais encontrados dessa doença são dor lombar e sangramento na urina. Esse sangramento pode ser um sangramento visível ou um sangramento que a gente chama microscópico, identificado apenas no exame de urina, no sumário de urina. No entanto, conforme eu já falei anteriormente, essa é uma doença muito mais frequentemente diagnosticada através de exames de imagens que foram realizados por outros motivos. Muitas vezes o paciente teve um quadro de uma dor abdominal que foi ser investigada, ou foi fazer um ultrassom abdominal de rotina e foi encontrada uma massa no rim. A gente sabe que uma lesão sólida no rim tem uma grande probabilidade de se tratar de um tumor renal. Quando a gente usa aqui o termo tumor renal, a gente está falando do carcinoma de células renais. Ele é responsável por 90% dos tumores sólidos no rim. O carcinoma de células renais, na verdade, ele é uma entidade que engloba inúmeras histologias diferentes do tumor com comportamentos diferentes. Esse paciente, quando ele é diagnosticado ou tem uma suspeita de tumor renal através, por exemplo, de um exame de ultrassom, a rotina é ele realizar um exame um pouco mais específico, seja uma tomografia ou uma ressonância, que pode sim dar esse diagnóstico na maioria das vezes. Eventualmente, pode ser necessária a realização de uma biópsia dessa lesão para a gente chegar a um diagnóstico mais preciso. O tumor renal ele é um tumor que ele tem a característica de o seu tratamento ser principalmente cirúrgico. Esse é um tumor que ele não responde muito bem à quimioterapia ou radioterapia. A cirurgia costuma ser o tratamento de escolha para esses tumores. No entanto, hoje, a gente sabe que alguns tumores pequenos, diagnosticados em pacientes muito idosos, com risco cirúrgico elevado, são passíveis, inclusive, de acompanhamento. E quando a gente fala em tratamento cirúrgico para tumor renal, é importante falar que o tratamento cirúrgico dessa doença avançou muito. Até os anos 2000, a retirada de um rim inteiro junto com o tumor era o tratamento de escolha para essas lesões. Hoje a gente faz uma cirurgia que a gente chama, e na maioria dos casos a gente consegue preservar uma parte do parênquima do rim, uma cirurgia que a gente chama de cirurgia preservadora de néfros. O advento de cirurgias minimamente invasivas, como a laparoscopia ou até a laparoscopia assistida por robô, veio para tornar esse tratamento menos mórbido para os pacientes e permitir uma recuperação mais breve. Eu diria que o diagnóstico precoce dessa doença é fundamental. A gente sabe que essa doença, quando diagnosticada precocemente, ela tem uma taxa de cura maior do que 90% em 5 anos. Portanto, o seu diagnóstico precoce
é a chave para o tratamento eficaz. Conforme eu falei, esse é um tratamento que ele não costuma ser complementado depois da cirurgia, haja visto ser um tumor que não responde muito bem à quimioterapia e radioterapia, e, portanto, a cirurgia é o caminho principal de tratamento, né? Do ponto de vista de prevenção, dada uma incidência um pouco mais baixa dessa doença, não se recomenda rastreamento de rotina populacional. Mas existem sim algumas populações que poderiam se beneficiar de uma maior atenção em relação a essa doença, como esses pacientes que a gente falou inicialmente, pacientes fumantes, obesos, hipertensos, e principalmente os pacientes que têm doença renal crônica, ou insuficiência renal crônica. A gente sabe que pacientes com insuficiência renal crônica são pacientes que podem ter até 10 vezes mais chance de desenvolver tumor renal ao longo da vida. Então, talvez essa seja uma população que mereça uma maior atenção e talvez se beneficie de um rastreio com exames de imagem. Tá? Acho que essas são as informações principais sobre essa doença. Me coloco à disposição para alguma dúvida e agradeço ao professor Ricardo Pereira pela oportunidade de estar falando um pouco aqui sobre esse tema. Tá? Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Rafael que falou para nós sobre câncer renal. Você sabe o que é um alimento hiperpalatável? Vem aprender no próximo vídeo. Até lá!